A sexta contratação mais cara da história do futebol brasileiro é a do jogador Danilo da equipe do Botafogo, que recentemente, há pouco tempo atrás, foi contratado pela equipe carioca para reforçar o elenco. Ele estava atuando em 2023, onde foi revelado pela equipe do Palmeiras, e por lá teve muito destaque. Não à toa chamou a atenção de diversos clubes da Europa e foi contratado pela equipe do Nottingham Forest, onde foi totalmente bem utilizado dentro dos gramados e acabou se tornando momentaneamente uma peça fundamental do elenco. Isso porque a gente lembra que naquela fase o Nottingham estava simplesmente com aquela leva de brasileiros, passando por um momento absurdo dentro da Premier League. Tudo de bom acontecendo naquele Nottingham. Mas cara, a gente sabe que nem tudo são flores. Depois de um tempo, o jogador simplesmente teve uma grave lesão no tornozelo. E acabou que o atleta percebeu que não iria ser mais tão utilizado pela equipe do Nottingham e decidiu se transferir para o futebol brasileiro novamente. Foi para a equipe do Botafogo, onde teria mais oportunidades, se recuperaria da lesão e ainda no seu país de origem. Ou seja, ficaria muito melhor e em casa. Isso também para quem sabe voltar a ter seu melhor nível no futebol. Nessa contratação foram pagos ao todo 143,3 milhões de reais. Isso com correções e taxas. E pelo menos nesse momento, apesar de algumas derrotas e momentos terríveis do Botafogo, tá trazendo muito retorno para a equipe alvinegra. E sabendo dessa contratação, nós iremos falar sobre os jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Meu nome é Heitor e vamos continuar com essa lista. Em quinto lugar, a gente tem o Samuel Lino, que estava deitando e rolando lá na Europa, pelo Atlético de Madrid, onde vinha ganhando seu destaque, grande projeção, e quem sabe até poderia ir para um clube maior que o Atlético de Madrid. Havia especulações de Barcelona, de equipes da Premier League, mas o Flamengo estava olhando essa parada e percebeu que poderia comprar ele para reforçar sua equipe no ano de 2025, porque queria ter uma equipe para disputar tudo que pudesse. E o Flamengo realmente foi muito ambicioso, chegou no Atlético, conseguiu contratar o jogador, e uma proposta totalmente decente. Até o jogador falou que as estruturas do Flamengo são melhores que a do Atlético de Madrid. E isso aqui impressiona muito porque a gente tá chegando ao patamar de que temos clubes brasileiros com estrutura maiores que clubes europeus. E esse também foi um dos motivos do Samuel Lino ter saído do Atlético de Madrid. E a gente sabe em tudo que gerou essa contratação. Começo também muito conturbado, porque a gente lembra que ele começa lá destruindo, deitando e rolando, simplesmente no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas depois disso, simplesmente ele para de engrenar e abaixa muito esse nível dele. Mas conforme a temporada vai passando, ele começa a se destaca novamente, mas seu principal destaque foi na final da Libertadores, onde fez gol, foi decisivo, ajudou a equipe. E agora os caras estão colhendo os frutos da contratação do Samuel Lino. E ele foi contratado por 151,2 milhões de reais com correções e taxas. Foi uma contratação cara, mas que tá trazendo aos poucos o retorno para a equipe do Flamengo. Em quarto lugar, temos um que chegou recentemente no futebol brasileiro, que é o John Arias, porque o sonho da Europa e da Inglaterra simplesmente acabou de uma forma absurda. Porque antes dele chegar na Inglaterra, a gente tem que lembrar que ele foi para a equipe do Fluminense, fez sua história, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, ganhou praticamente tudo que tinha de ganhar para se tornar ídolo na equipe do Fluminense, e conseguiu. Só que o sonho dele, na verdade, era ir para a Europa, para um clube de porte alto. Ele se jogou no mercado de transferências e a equipe do Wolverhampton foi a única que teve para a saída do jogador. Da mesma forma, em si, ele aceitou e foi para a equipe. E por lá não teve um desempenho tão elegante quanto teve na equipe do Fulham, até porque no Wolves ele muito mais marcava do que simplesmente gerava gols para a equipe. Apesar de que o jogador estava muito feliz na cidade de Wolves, estava muito legal pra ele na Premier League. E os números dele foram baixos também pelo Wolves, eu vou estar deixando na tela aqui pra vocês. Ele percebeu que sua equipe também não estava lá nos melhores momentos, quase sendo rebaixada pelo menos no momento desse vídeo. E ele simplesmente decidiu sair da equipe, se jogou no mercado de transferências, o Cruzeiro estava de olho nele, querendo contratar, só que quem realmente foi atrás foi a equipe do Palmeiras, que ofereceu a bagatela de 25 milhões de euros. E no momento o jogador queria voltar pro Fluminense e tentou as negociações com a equipe, porém os caras não ofereceram o que deveriam e o Palmeiras o contratou em definitivo. Com correções e taxas foram pagos 154,6 milhões de reais. E a gente sabe que mesmo ele não indo muito bem lá na Europa, ele é um jogador que tem muita técnica, muita qualidade dentro de campo. E pelo menos no momento desse vídeo ele não fez a estreia dele. E agora ele chega no Palmeiras para tentar conquistar tudo que for possível novamente. E qualidade para isso ele tem. E tá na equipe que com certeza vai conseguir isso no ano de 2025. E simplesmente a estreia dele pode acontecer contra a equipe em que ele foi ídolo. O que você acha que pode acontecer nessa parada, hein, meu filho? Você comenta a sua opinião. E em terceiro lugar, simplesmente nós temos um dos jogadores que sofreu muito nesses últimos tempos, mas que é uma das maiores contratações do futebol brasileiro neste momento e tá destacando muito. Simplesmente o Vitor Roque. A gente lembra que sua passagem foi muito conturbada, ele começa surgindo no Cruzeiro, depois vai para o Atlético Paranaense, uma conturbação muito forte. Então o Cruzeiro estava em crise na época e foi vendido muito barato, por uma promessa muito grande. Mas do mesmo jeito a sua carreira continua da mesma forma. E depois do Atlético Paranaense
Paranaense, de uma passagem em quase uma final de Libertadores, ele acaba sendo vendido para a equipe do Barcelona e todo mundo pensava que ia engrenar sua carreira. Na época, o Barcelona vivia uma crise financeira extrema e precisava de um atacante para o seu futuro, já que Lewandowski estava muito velho e aos poucos já estava começando a não entregar a mesma coisa que sabia. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, foram pagos 50 milhões de euros no Vitor Roque. Então o Barcelona considerava que era uma baita promessa pro futuro da equipe. Ele chega lá, o Xavi parece que tava lidando muito bem, tava dando tudo muito certo. Só que aí começaram algumas paradas meio estranhas por lá. Porque se a gente via em algum momento ele tendo uma boa relação com o Xavi, a situação tava totalmente diferente. O jogador era pouco utilizado dentro de campo, quase não tinha rendimento, e quando entrava era em uma função totalmente que ele não fazia, de ponta. Ele já jogou muitas vezes por essa função, mas não é a função que ele sabe fazer ao certo. E claro que isso atrapalhou sua passagem pelo Barcelona. A equipe blaugrana percebeu essa situação e decidiu emprestar ele pro Real Betis, onde talvez ele teria mais chances de engrenar sua carreira e evoluir. E acabou que aconteceu a mesma coisa. Ele foi em alguns jogos titulares, fez gols, mas foi jogado de escanteio, na reserva. Muitas das especulações até hoje dizem que simplesmente ele não tinha tanta disciplina dentro das equipes na Espanha. Por esse motivo que os técnicos acabavam não utilizando tanto o jogador. E aí simplesmente ele sendo jogado novamente de escanteio, ele quis se jogar no mercado de transferências para não ficar parado. E aí, meus amigos, o Palmeiras estava precisando de um centroavante e falou: Vitor, vem aqui, meu querido. As negociações foram intensas, começaram muito bem e acabou que ele foi vendido para a equipe do Palmeiras por 162,1 milhões de euros com correções e taxas. E a gente sabe que foi conturbada a chegada do Vitor Roque, porque ele sim foi utilizado na equipe do Palmeiras, mas não rendia nada. E dá pra gente entender essa situação, porque o cara tava muito tempo parado na Europa. Mas ele não se destacava, não conseguia fazer seus gols, tentava alguma coisa e não conseguia. Só que aí, no meio da temporada de 2025 pra frente, ele começou a cravar gol a roda, quase se tornando um dos artilheiros do Brasileirão, chegando a uma final de Libertadores, mas infelizmente não conseguindo conquistar os títulos. Ainda assim é um jogador com muito potencial e que foi muito bem pago, e que pro futuro do Palmeiras é de excelente praxe. Com certeza vai trazer grandes resultados pra equipe. Em segundo lugar, a gente tem um dos jogadores que foi muito protagonizado no futebol brasileiro pela equipe do Flamengo, e simplesmente também por dinheiro. Simplesmente ele tava lá no Flamengo, coitado, ele tava tendo que tomar banho de balde, ele tava morando em um barracão, recebia apenas 1,5 milhões de reais, o que é pouco para um jogador de futebol. Pelo amor de Deus, é ironia, tá? Pelo amor de Deus. Tava indo direto pra seleção brasileira, praticamente no auge da carreira dele. Mas o Marcão, o pai dele, simplesmente fez uma ótima gestão e falou: vamos pra Rússia receber mais grana? Sim, os caras simplesmente foram pra Rússia, aquele anúncio todo, o Coringa, não sei o que lá. E sim, ele ganhou muita grana por lá, um salário muito bom. Mas simplesmente a seleção brasileira e o protagonismo sumiu. O futebol dele desapareceu de uma forma absurda. Mas o jogador queria um planejamento pra voltar pra seleção brasileira nesse ano de 2026 pra conseguir ir na Copa do Mundo. O mercado se abre pra ele novamente, o Cruzeiro vai atrás dele. Negociações demoradas, travadas e enroladas, mas consegue se fechar nos 30 milhões de euros. Um salário muito bem pago pro jogador, que chega com toda aquela moral. No momento desse vídeo ele tem jogos de inconstância. Em momentos ele vai mal, mas em momentos ele tá indo bem sim dentro de campo. Mas claro, isso com o tempo vai ser reajustado e com certeza foi uma grande contratação. É porque é um jogador de praste que é craque na sua posição. Mas vou te perguntar uma parada aqui. Você acha que ele ainda tem vaga pra essa Copa do Mundo de 2026? Porque eu acho muito difícil, viu? Comenta a sua opinião. E simplesmente nessa parada, essa foi a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Porque foram pagos 168,8 milhões de reais, corrigindo com as taxas atuais. Será que essa contratação vai compensar pro Cruzeiro, hein, meu filho? Em primeiro lugar, o homem, a máquina, a besta enjaulada, Lucas Paquetá no Flamengo. O jogador que foi mais especulado nesses últimos tempos, que simplesmente tava deitando e rolando lá fora. E agora veio pra equipe rubro-negra. E como eu falei, a gente lembra que recentemente ele tava lá no West, atuando pela Inglaterra. Sofreu algumas polêmicas devido à apostinha do Paquetá, mas acabou que tudo foi resolvido, tudo deu certo e aí ele voltou a atuar em alto nível. Convocado pra seleção brasileira, fez gol, tava se destacando muito, tanto que agora é peça crucial do Ancelotti pra Copa do Mundo. Só que a situação do West Ham, meus queridos, não era lá uma das melhores, não. Simplesmente no momento desse vídeo que eu tô falando pra você, o West Ham tá quase sendo rebaixado, tá por um fio. E óbvio que o Lucas Paquetá não quer ficar numa equipe que tá sendo rebaixada na Premier League. Devido a esse motivo, o mercado estava aberto e aí ele se ofereceu pra equipe do Flamengo e o Flamengo falou: rapaz, eu acho que é uma boa situação essa aí. E aí o Flamengo com a bagaça no bolso, tinha acabado de ganhar a Libertadores, simplesmente chegou e falou: nós vai trazer você, viu, Paquetá, pra reforçar isso aqui. Mas o West Ham queria 60, os caras tentaram diminuir, aí ele foi diminuindo, chegou no valor de 41 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais com correções e taxas, considerada neste momento a maior contratação do futebol brasileiro. Tem muita gente que diz que essa contratação foi só feita justamente para ultrapassar do Gerson do Cruzeiro. Não sei se é verdade, mas o que importa é que deu tudo certo, ele chegou na equipe do Flamengo. No momento desse vídeo tá sendo muito criticado porque
tem momento que ele entra bem dentro de campo, tem outros que ele não consegue fazer nada, mas é um jogador que a longo prazo pra equipe do Flamengo vai entregar muito, você pode notar o que eu tô te falando. É um cara que tem muito a agregar, uma peça pontual, e que o Flamengo fez um investimento excelente. Com certeza é questão de tempo pra ele voltar pro seu melhor nível no futebol. Já gostou desse vídeo, velho? Por favor, se inscreve pra ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. Deixa sua opinião aqui embaixo, comenta assim, fala de tal tema aí que eu vou querer saber. Eu tô olhando todos os comentários. Tamo junto, hein?